o que o nosso querido Jason Tatum jogou ontem foi brincadeira. Inclusive, eu tenho que colocar aqui, né? Pô, falei do homem, eu tenho que colocar. Ó. Ó, tem que colocar aqui, ó. Ó. Pô, tava buscando aqui, ó. Mas, ó, Jason Tatum, falei o nome dele, tem que vir aqui, ó. We did it! Oh my God, we did it! O nosso We Did It. O nosso We Did It jogou bola ontem, viu? Ontem o Jason Tatum foi sacanagem. 37 pontos, 10 assistências, com 8 de 11 nas bolas de 3. 8 de 11. E se não me engano, ele só cometeu um turnover no jogo. 10 assistências com só um turnover. Foi um jogo muito forte do Tatum, uma estreia fantástica. Que eu me lembre, foi uma das melhores atuações que eu vi do Jason Tatum. Uma das melhores. Sem brincadeira. Não é hot take, não é reação exagerada. Não, cara, realmente foi uma das melhores atuações que eu vi do Jason Tatum. Jogou demais. Uma tomada de decisão perfeita, fazendo ótimas leituras. É uma coisa que eu venho gostando muito de ver no Tatum, é a forma como ele tem evoluído como playmaker. Assim, a gente já viu temporada passada o Tatum atuando muito bem como playmaker, atuando muito bem como esse passador. E ontem foi absurdo, cara. A capacidade de achada do Tatum ontem, a forma como ele aproveitou as janelas de passe que o Knicks ofereceu, os passes que ele executou, passe com a mão esquerda, passe picado, passe longo. Cara, o Tatum, ele foi um playmaker de elite ontem. De elite. Os passes que ele achou saindo do pick and roll, achando ali um jogador livre ali no lado fraco da bola, sempre alguém pronto pra arremessar. Mano, o Tatum foi absurdo como playmaker ontem e foi o grande nome da partida e talvez o grande nome da rodada, que o Anthony Davis também jogou muita bola. Mas o Tatum foi impecável. O Knicks não teve resposta pro Jason Tatum. Não teve resposta. O Tatum deitou o bigode em todos os marcadores que o Knicks colocou ali nele. Foi o grande nome do jogo e... Nossa, que começo de temporada pro Tatum, hein? Ele que, né, sofreu aí nos últimos meses por conta ali da questão das Olimpíadas, não jogou, né? O Steve Kerr preferiu dar minutos para outros jogadores do que para ele. Aí ele chega no primeiro jogo da temporada e mete uma atuação dessa, hein? Menino Tatum calando bocas, hein? Menino Tatum calando bocas. E eu vou levantar aqui a seguinte questão. Vou levantar uma questão aqui pra gente discutir. Jason Tatum MVP. Dá pra gente imaginar isso acontecendo? Porque, assim, na minha prévia pros prêmios individuais, eu não coloquei o Tatum como um candidato a MVP. Eu acho que tem outros caras que têm mais chance de ganhar do que o Tatum, muito por conta, né, do coletivo do Celtics ser muito forte, aí acaba que o individual não é que não aparece, mas não recebe tanto holofote, né? Quando a gente fala do Celtics, a gente fala muito da força coletiva do Celtics, não fala tanto do individual do Tatum, do individual do Brown. É óbvio que o individual deles aparecem, mas em meio a um coletivo tão forte, em meio a um time tão talentoso, acaba que não dá pra você se destacar tanto assim, né? A menos que você seja, né, pô, Kevin Durant, por exemplo, naquele coletivo do Warriors. Mas mesmo ele não ganhou o MVP de temporada regular. Mesmo ele. Então, eu acho que por ter outros jogadores podendo se destacar mais individualmente do que o Tatum, eu acho que tem outros que têm mais chance de ganhar do que ele. Por exemplo, o Luka, o
próprio Shai, o próprio Jokic, o Anthony Edwards, o Jalen Brunson. Eu acho que eles têm mais chance de ganhar do que o Tatum. Mas, olhando para o que ele fez ontem e sabendo do que ele é capaz, não dá pra gente imaginar o Tatum ganhando MVP, não, hein? Será que o Tatum não consegue ter uma temporada tão absurda que mesmo em meio a um coletivo tão forte, a um time com tanto talento, será que ele não consegue se sobressair ao ponto de ganhar o MVP? É um questionamento que eu faço. Eu não colocaria o Tatum no top 5, top 6 para MVP. Eu acho que ele não vai ficar. Mas assim, se ele entregar mais atuações como essa de ontem, argumentos vão ter. Porque se ele... Vamos supor... Deixa eu pegar os números do Tatum ano passado. Ó. Ano passado, ele teve 26,9 pontos de média, com 8,1 rebotes e 4,9 assistências, chutando para 37,6% para 3, 47,1% no geral. Esses foram os números do Tatum no ano passado. Em 22-23, ele teve 30,1 pontos de média. Então ele teve ali meio que um downgrade na sua pontuação, muito por conta também da chegada do Porzingis, chegada do Holiday, tudo isso, né, teve um impacto. Mas se a gente pensar num Tatum terminando a temporada com seus 30... Vamos lá. Vamos supor que o Tatum tem nessa temporada as melhores médias da carreira. Vamos supor que ele termina com 31 pontos de média, termina com 9 rebotes, 6 assistências e com aproveitamento muito bom. Será que ele, com esses números, jogando num time que vai dominar a temporada regular, muito provavelmente, será que o argumento de MVP pro Tatum não ganha mais força? Eu acho que ganha. A questão é, ele vai conseguir botar esses números? Porque se ele tiver 26, 27 pontos de média, eu não acho que ele vai ganhar o MVP. Eu não acho que ele entra no top 5, top 6, porque vão ter jogadores metendo mais pontos de média. Jalen Brunson vai vir para 28, 29 pontos de média, o Luka vai vir para mais de 30, o Shai a mesma coisa, o Jokic vai, se pá, flertar com médias de triple-double, assim como o Luka também deve flertar, o Anthony Edwards deve vir para quase 30 pontos de média também. Então terão caras com mais pontos de média do que o Tatum. E querendo ou não, o MVP é um prêmio individual. Né? Então você ter médias melhores do que os outros faz diferença. Não é o único ponto, não é a única coisa que faz diferença, não é o único fator que determina o MVP, mas é um fator forte. Então, terão caras botando mais de 28, 29 pontos de média. Eu acho assim, se o Tatum coloca 30, 31 de média e o Celtics termina com a campanha que é esperado que ele termine, né? 60, 62, 3 vitórias, eu acho que o argumento para MVP pro Tatum ganha força. Mas vai depender dele colocar os números. E aí que é a questão. Porque o Tatum, ele é um jogador que, beleza, ontem ele chamou a responsa, foi pra cima, mas não foi também como se ele tivesse monopolizado a bola, como se ele tivesse do tipo, irmão, eu vou jogar, dá em mim. Não, foi natural. Os 37 pontos que ele marcou foi de forma natural, sem forçar, jogando leve, pensando no coletivo também. Então, assim, o Tatum, ele não é um cara que aparenta ter essa sede de, mano, eu quero ser protagonista, eu quero ser o cara. Não, ele é um jogador que ele é um cara muito coletivo, entendeu? E então eu não sei se ele vai ter o ódio, né? Como diria Itachi Uchiha, né? Eu acho que falta um pouquinho de ódio pro Tatum de chegar e falar, irmão, quer saber? Eu vou botar os números, eu vou ganhar essa porra de MVP. Eu não sei se ele vai ter essa sede. Mas se ele tiver, se ele botar os números, eu acho que existe um argumento pra ele ganhar o MVP. Né? Porque a gente viu ontem que ele consegue botar os números. Eu acho que é muito mais questão dele querer. Mas ao mesmo tempo,
Sim, será que ele vai querer? Porque, assim, ele vai ter que talvez abrir mão um pouco do coletivo e pensar mais no individual. E o Tatum não é assim. Não é muito dele. Essa parada de pensar no individual. Ele pensa no coletivo sempre, entendeu? Então, enfim, eu só quis aqui levantar essa questão. Será que o Tatum vai entrar na conversa pra MVP nessa temporada? É uma questão que eu quis levantar e quero saber a opinião de vocês. Eu acho que ele pode entrar na conversa se ele meter os números. Se ele individualizar um pouquinho mais o seu jogo. Aí eu acho que ele entra na conversa. Mas se ele mantiver a postura que é dele mesmo, de pensar mais no coletivo, de não ficar forçando muito o jogo, aí eu acho que não, porque vão ter jogadores que vão botar números melhores do que ele e vão ter campanhas boas. Porque, por exemplo, o Luka, o Dallas não vai ter a mesma campanha do Celtics, mas o Dallas vai ter uma campanha de 50, 51 vitórias, talvez 52, 3. E aí, com os números e com uma campanha muito acima da média, o argumento pro Luka ganhar o MVP vai ser muito forte. O Shai é a mesma coisa em Oklahoma, entendeu? Talvez o Jokic não tenha uma campanha tão boa quanto o Dallas e Thunder, lá em Denver. Mas ele vai ter uma campanha boa também. Então, terão outros caras que vão conseguir aliar os números gigantes com uma boa campanha. Então, enfim, essa é a minha visão. Acho que se o Tatum quiser mesmo, ele consegue entrar na briga pelo MVP, porque qualidade ele tem, a gente viu isso ontem, isso ficou muito evidente. Mas a questão é que eu acho que ele não vai querer. Eu acho que ele não vai querer. Mas enfim, só quis aqui jogar essa questão.